Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde em suas casas. E a nossa aula de hoje da eletiva 1 para o nono ano do ensino fundamental é profundidade de campo. Essa aqui talvez seja uma dos tipos de fotos, do tipo de retrato que as pessoas. Espera aí, deixa eu arrumar aqui meu fone aqui que tá meio bagunçado. Aí, esse é um tipo de retrato que as pessoas mais gostam, não é? Que é aquele com um desfoque, tem um desfoque natural ali, né? Na foto. Isso acontece por alguns fatores, tá bom? A gente não vai abordar todos eles porque inclusive envolvem muita conta. Mas a gente vai entender porque a maioria está fazendo com o seu próprio celular, né? Seu próprio smartphone. E os smartphones eles possuem essa capacidade também de fazer um desfoque natural. Nós vamos entender aqui como é que é essa profundidade de campo, tá bom? Profundidade de campo é um dos aspectos da fotografia que geralmente atrai a atenção de muitos fotógrafos iniciantes é a profundidade de campo. Afinal, como desfocar o fundo? A profundidade de campo é o fator que determina que parte da imagem estará em foco e quanto estará desfocado, tá bom? Tanto na frente como atrás do assunto, né, do objeto da foto. Ela define que áreas da foto ficarão em foco, nítida, né, clara, e quais estarão em desfoque, fica borrado, né, e geralmente esse borrado é suave, nada também tão absurdo, né? Um, ok, deixa eu só voltar então. Então, basicamente, a profundidade de campo é quanto da imagem, né, que vai ficar desfocado e qual parte da imagem vai estar em foco, tá bom? Se tiver muita parte em foco, a gente tem um nome. Se tiver pouca parte em foco, a gente tem um outro nome. Beleza? Como vocês estão percebendo, né, eu não tô fazendo atividades, né, questionários com os nomes. É para você ter uma noção do que está acontecendo e fazer um retrato daquilo, né, semelhante ao que você está aprendendo. Um dos efeitos preferidos causados pelo ajuste da profundidade de campo é o retrato que mantém somente a pessoa focada e todo o fundo borrado, né? Este efeito é chamado de bokeh, tá? É em japonês que significa desfoque. O efeito bokeh, você pode colocar lá no YouTube, e aí vai aparecer várias pessoas, né? Talvez ensinando como fazer o efeito bokeh, ou com câmeras, né? Com câmeras profissionais e tudo mais. Vai ter várias imagens também mostrando esse tipo de fotografia, tá bom? Em algumas câmeras é abreviada como DOF, tá? DOF, que vem do inglês Depth of Field, que é a profundidade, de fato, né? Significa isso aqui, profundidade de campo. Para utilizar esse recurso, você precisa saber como ajustar o foco da sua câmera ao seu modo e como ajustar a abertura. E essa abertura da lente aqui, na verdade, as câmeras dos celulares elas fazem de maneira bem automática, né? São poucos celulares que fazem, que permitem fazer isso de maneira manual, tá bom? E a gente não vai, inclusive, entrar muito nesse assunto da questão do manual, tá bom? Então vamos lá. Quando dizemos que uma foto possui grande profundidade de campo, então a maioria ou todos os elementos da foto estarão completamente nítidos. Entendeu isso aqui? Se ela possui uma grande profundidade de campo, então a gente consegue enxergar muita parte ou muito elemento daquela foto. E quando falamos de pequena profundidade de campo, quer dizer que um ou poucos objetos estarão em foco. Então, uma grande profundidade de campo é quando a gente percebe bastante elementos na imagem sem estar desfocado, né? Totalmente nítido. E quando está pequena profundidade de campo é que a gente vê poucos objetos em foco. Tá bom? Então vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, já fica a pergunta aí, ó, nessa imagem, qual é a região da foto que apresenta uma imagem mais nítida? Olha, ó, observe a imagem e vê qual é o lugar dessa fotografia que tem a parte mais nítida, que os objetos não estão tão desfocados. Já percebeu?
Então perceba que a profundidade de campo pode destacar algo na imagem retratada. Eu vou apontar aqui com o mouse, ó. Essa região está bem desfocada, tá vendo o copo aqui, ó, bem desfocado. Aqui a gente também não consegue perceber direito. Onde que está a profundidade de campo? Ó, tá nessa região aqui. Tá vendo? Os copos, né, o papel, ó, as bordas estão mais definidas. É porque também eu estiquei um pouquinho a imagem, né, perdi um pouco da definição aqui virtualmente. Mas você percebe que, ó, aqui o papel está bem desfocado, as bordas, né? Essa região aqui, ó, tá mais, a profundidade do campo está mais limitada, então tem pouca profundidade de campo. A gente consegue perceber objetos focados em uma pequena fração da imagem, ó, tá vendo? Essa aqui é a imagem real, tá? Eu cortei isso aqui para você logo de cara não saber, né, o lugar, né? Então você percebe, ó, as velas, tudo desfocado aqui nessa região, tá? Nessa região aqui também para baixo, tá tudo desfocado, a profundidade de campo está apenas nessa fração aqui. Possivelmente, quando você for utilizar, já aqui é uma dica já da sua fotografia, quando você for tirar uma foto assim, você geralmente clica em cima da tela, né, da imagem do celular, e o celular automaticamente foca a região que você clicou, não é? E desfoca automaticamente as outras. Eu vou te dar um exemplo na seguinte situação. Pega aí uma caneta, ou aponta mesmo do seu dedo aí, coloca aí ele próximo assim ao seu olho, tá bom? Olha para ele. Perceba que você consegue enxergar, né? Talvez uma distância aí de uns 15 centímetros do seu rosto. Você consegue enxergar o seu dedo com definição, mas sem olhar para o resto da imagem, né, na sua frente, você percebe que está tudo desfocado, não é? Agora, olha para frente, lá, continua com o dedo na frente, olha lá longe, né? Com o dedo na frente, vai perceber que o dedo agora ficou desfocado. E lá, sei lá onde você está olhando, no muro, lá na sua sala, enfim, tá dentro de casa às vezes, mas lá longe você percebe que está tudo nítido e o seu dedo continuou agora que está desfocado, né? As câmeras imitam essa situação do olho humano, tá bom? Então a câmera digital ela faz isso muito bem de maneira automática, tá bom? Você clica em cima da imagem que você quer focar e ela automaticamente desfoca a outra parte. Aqui eu separei outras 3 imagens, né, de profundidade de campo, tá bom? Então você percebe que está acontecendo uma mudança aqui, ó. Qual que é o objeto em foco aqui, ó? O objeto em foco é isso aqui, não é? Então tá tudo bem. Então, ó, a gente pegou aqui a imagem, né, ó. Você percebe que aqui, ó, o fundo lá, ó, aqui tá de um jeito, aqui começou a ficar um pouquinho mais desfocado e aqui, ó, focou bem isso aqui. Os bonequinhos aqui atrás já tá um pouco mais desfocado e esqueci o nome dessa luminária aqui, tem um nome certinho. Tá totalmente desfocado, tá percebendo? Ó? Quase não percebe o que tá acontecendo. Então o que acontece, ó? Aqui a gente tem mais profundidade de campo, porque a gente percebe um pouco mais da imagem, não é? Aqui tem um pouco menos, e aqui tem a menor profundidade de campo, tá? Nas máquinas fotográficas atuais, normalmente há um modo de desfoque, né? Ele faz esse processamento de maneira automática de acordo com o objeto focado pelo fotógrafo. Em alguns smartphones e câmeras digitais também há a possibilidade de escolher um recurso para aumentar ou diminuir a profundidade de campo. Este recurso geralmente é simbolizado pela letra F. Então, se você olhar na sua câmera aí, no seu celular, às vezes tem, né, essa letra F. Ou DOF, né? Lembra que anteriormente eu falei também. Mas geralmente aparece o F e às vezes é acompanhado por um número. Então, F/2.6 ou F/5 ou... Tem vários números, tá? F/11, tá? Então, são vários. Eu coloquei aqui a seguinte situação, ó. Quanto maior for esse número aqui embaixo, tá bom? A gente vai ter uma profundidade de campo maior. Beleza? Quanto menor for esse número aqui embaixo, a gente tem a profundidade de campo menor. Tá vendo? A gente só percebe uma parcelinha aqui da imagem e a outra parte já fica bem desfocada. Então, o que basicamente os smartphones fazem, né? Eles regulam isso aqui para você automaticamente. Se o seu puder fazer,
né? Você pode controlar, eu vou colocar, sei lá, uma maçã em cima da mesa e lá no fundão, bem lá longe, né? Sei lá, contra uma parede bem lá longe, ou lá na rua uma flor e uma placa de pare lá longe, né? Assim você tem mais noção do que está acontecendo. Você pode alterar. Então você pode focar e desfocar de maneira mais orgânica, né? Mais natural. Beleza? Então quanto maior esse número aqui, ó, maior a profundidade de campo. Quer dizer que você percebe muito mais a imagem. Quanto menor esse número, tá? Menor a profundidade de campo. Ó, a gente só percebe uma pequena parcela da imagem nitidamente. A outra parte fica toda desfocada. Tá bom? Meus queridos, só correndo o formulário, obviamente você vai ter uma atividade semelhante a isso. Só corre lá para ver como que se faz a atividade de hoje. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, entre comigo no WhatsApp, tá ok? Isso é tudo, pessoal. Valeu, falou e fui!